Graça e paz, queridos. Você vai ouvir agora a palavra que foi ministrada na Igreja Verbo da Vida Belém. É interessante Jesus, né? Queridos, nem sempre as coisas são óbvias, amém? Em relação às coisas espirituais, nós precisamos entender os princípios que existem. Amém? Às vezes nós queremos nos relacionar com Deus como geralmente nós nos relacionamos com algumas pessoas, e principalmente com pessoas mais próximas. Às vezes ficamos com raiva de outra pessoa, né? Ficamos não, pessoas lá de fora, né? Isso não acontece aqui, né? Então, digamos, isso acontece muito em pessoas mais próximas. Amém? Então, uma fica com raiva da outra e diz: por que você está... A outra pergunta: por que você está chateada com raiva? Por que você não fez o que eu queria? Mas por que você não pediu? Ah, você não sabe que eu não gosto? Ou você não sabe o que eu quero? Não, mas você não pediu, mas você já sabe. Não é? E queridos, isso com Deus não funciona. Amém? Isso não funciona com Deus. É engraçado que Jesus, para algumas pessoas, chegava, né? Um cego chega para Jesus e Jesus pergunta: o que é que você quer? Não seria tão óbvio, não? Será que não estava tão óbvio? Não, não está, queridos. Não está, não é óbvio. Porque nem sempre o que a pessoa quer está nesse âmbito, nesse campo, né, do visível. Jesus pergunta: o que você quer? Um camarada cego. Imagine só. Aí ele diz: eu quero ver. Você crê nisso? Então seja feito conforme a vossa fé. Então a Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á. Lá em Tiago diz assim: de onde procede guerras e contendas que há entre vós, senão nos prazeres que militam na vossa carne? Aí ele diz: invejais, matais, não é? Para conseguir o que querem, e ainda não é? Lutais, não é? E ainda não conseguis. Não conseguis porque não pedis. Às vezes a gente faz de tudo para conseguir algo, menos pedir. Amém? Pedir, preste atenção nisso que eu vou falar para você. Pedir é uma posição insistente. Amém? O pedir, ele não acontece com poucas palavras. O pedir é uma expectativa no coração em relação a Deus. Amém? Às vezes a gente acha que esse pedir se formula em algumas palavras. Por exemplo: Andressa, pega um copo de água para mim. Né? De água não, com água, né? Não tem copo de água. Não é? Então, às vezes a gente pensa que pedir é assim, do jeito que eu peço algo naturalmente falando. Só que eu posso pedir isso para a Andressa, por exemplo, e voltar e até me esquecer do que eu pedi para ela. Você está entendendo? Eu pedi algo para ela: Andressa, por favor, pega um copo com água para mim. É um pedido, não é? Então, se eu estou ocupado, eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo, e aquilo me esqueceu. Daqui a pouco a Andressa, ela pode demorar um pouco, e ela pode trazer a água, e pode chegar até mim e eu dizer assim: o que foi? Para que essa água? Você não pediu? Ah, foi, né? Ou seja, só que, você está entendendo o que eu estou falando, né? Só que esse pedir que a Bíblia diz, querido, não é algo que, sabe, desaparece do nosso coração. É algo que fica.
e que fica. E eu e você precisamos saber pedir. Ou seja, conservar uma expectativa diante de Deus. Amém? Conservar uma expectativa. Ou seja, esperar que Ele faça. Como é que muitas vezes nós pedimos algo para alguém? E eu vou me referir também a Andressa como exemplo, mas de outra forma. Agora eu vou pedir e já de outra maneira. Andressa, pega um copo com água para mim, por favor. E ela pode ficar aí, não é? Distraída. E eu digo, Andressa, por favor, que eu lhe pedi. Aí, depois, Andressa, você não lembra o que eu lhe pedi? Ou seja, eu permaneço com a mesma intenção e não deixo que ela se esqueça. Diga, Andressa, por favor. Amém? E de repente eu chego de novo. Não que Deus, querido, vai se esquecer do pedido que fizemos, mas deve existir em nós aquela expectativa de assim, Andressa, eu quero que você faça isso. Você está entendendo? Eu preciso que você faça. Então, o pedido verdadeiro, querido, ele vem com esse elemento de expectativa assim. Sabe, você tem que fazer. Tanto é que o sentido daquelas palavras que Jesus, eu não vou ministrar sobre isso, amém? Eu vou ministrar sobre outra coisa, espero. Quando Jesus ele fala sobre o Pai Nosso, ele ensina os discípulos a orar, né? Os discípulos pedem a ele para ensinar eles a orarem, e ele diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Todos esses são pedidos, concorda comigo? Só que o sentido dessas palavras, por exemplo, venha a nós o teu reino, não é? Para que nós possamos entender o sentido dessa palavra, nós poderíamos mudar isso. No lugar de dizer, venha a nós o teu reino, nós deveríamos dizer, porque este é o sentido correto, o teu reino precisa vir. Você percebe que existe uma diferença muito grande, né? Em venha a nós o teu reino e dizer, o teu reino precisa vir. Você percebe que quando eu digo o teu reino precisa vir, significa que essa pessoa que diz dessa forma, existe um desejo, uma intensidade, algo que diz assim, precisa acontecer, você tem que fazer, você não pode deixar de fazer, porque afinal de contas, você está entendendo? Então, o elemento do pedir, querido, não pode se resumir em algumas palavras. Sabe, eu formulo um pedido, não é? Formal, né? Uso os termos magnânimo, soberano, onipotente, poderoso Senhor. Não está nas palavras, mas na intensidade que tem no coração, no quanto aquilo tem importância para mim, que peço. E como ele disse, né, Tiago diz, muitos de nós não temos porque não pedimos. Diga assim, eu não tenho porque não peço. Por quê? Porque às vezes nós não pedimos porque não sabemos pedir, ou, em algumas vezes, nós tratamos Deus como nós tratamos algumas pessoas. Senhor, tu sabes que eu quero. Ele sabe o que queremos e o que não queremos. A palavra diz isso. Mas é interessante que lá em Filipenses, Paulo escrevendo na carta, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes fazer conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica. Fazer conhecida diante de Deus. Afinal de contas, Deus não conhece, não é? E a Bíblia diz, faça conhecida diante de Deus. Abre lá rapidinho, depois nós vamos... Filipenses, por favor. Versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses.
Como é que está escrito aí? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas. Tem alguma outra versão? Sejam conhecidas. Apresentem seus pedidos a Deus. Eu prefiro essa expressão, sejam conhecidas, do que apresentem seus pedidos. Porque isso forma... Sabe, por que isso, querido? É interessante isso, né? Um Deus que conhece tudo, um Deus que sabe de tudo, um Deus que conhece o fim de tudo, e diz: você tem que me pedir, você tem que formular, você tem que falar. Amém? Lá em Lucas 18, fala de uma mulher que via diante de um juiz. E Jesus fala lá, vai lá rapidinho. Evangelho de Lucas. Oh Deus bom. Diga: Deus me ama. Aleluia. Sou amado pelo Senhor. Deus tem prazer em minha vida. Você crê nisso? Então diga assim: Deus tem prazer na minha vida. Ah, tem, queridos. 18:1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Foi o que Jesus disse? Uma parábola para quê? Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Tem essa palavra orar sempre aí? Orar sempre e nunca desanimar. Aí ele vai falar a parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não tenho... 4. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Amém? Tem essa palavra aí, molestar-me? Importunar. Você percebe como o seu pedido, a sua posição de permanecer diante de Deus em oração, causa uma importunação, chega a molestar o inimigo? Amém? Enfim. Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que é fé na terra, querida? Essa posição, diz o Senhor, percebe que Deus ele não faz favor a ninguém. Deus faz o quê? Justiça. Diga comigo: Deus faz justiça. O que é justiça, queridos? O que é Deus fazer justiça? Esse é um ponto muito importante que eu poderia falar só sobre isso muito. Deus faz, preste atenção nisso, Deus faz valer os meus direitos. Um justo juiz, o que é que um justo juiz faz? Ele julga de maneira justa. O que é seu, ele vai dar para você. Ele não vai ser conivente com o erro. Então, o seu direito é seu e ele vai julgar nesse critério. Eu preciso saber que o que é meu, o que é que me pertence. Muitas vezes nossas orações não são atendidas porque nós não nos posicionamos de uma forma que nós sabemos o que é nosso.
em Cristo. E quando eu e você sabemos o que é nosso, querido, não é Deus quem está nos privando de receber algo, mas é, sabe, o inimigo que muitas vezes tem roubado aquilo que é nosso. Deus, ele tem a intenção, como diz a Bíblia, o justo juiz. Deus, como sendo o justo juiz, ele, sabe, tem a intenção de julgar a causa ao nosso favor ou de nos dar o que é nosso por direito. Você entende isso? Então, eu não posso ir diante do tribunal com atitude de mendigo. Porque o juiz não faz favor, ele faz justiça. Então eu preciso dizer o seguinte: excelentíssimo Senhor, imagine só você chegando diante de um juiz. Excelentíssimo, esse é o meu direito. É a semelhança, querido, de num tribunal normal. Quando se chega diante de um juiz num tribunal normal, requerendo algum direito, o cliente tem que saber. E ele está lá para brigar pelo que é seu. Você está entendendo? Quando nós vamos num tribunal normal, por exemplo, mas eu vou falar da saúde. Digamos que alguém contraiu certa doença e o tratamento é alto demais. O que acontece? Ele entra no Ministério Público, né? Para quê? Para que o Estado... É um direito. O Estado é obrigado a bancar, a custear o tratamento, medicamento. Tem que pedir nos Estados Unidos. É caríssimo. O Estado tem por direito fazer isso. É obrigação. Agora, digamos que eu sou essa pessoa doente. Aí, olha só a postura. Por favor, excelência, pode fazer isso por mim? Já imaginou? Não. Excelentíssimo, está aqui. É o meu direito. Eu preciso estar seguro do que é meu direito. Porque o juiz, ele não vai julgar ou fazer favor a ninguém. O juiz, ele está ali para quê? Para cumprir a lei, fazer a lei cumprir. Concorda comigo? Eu fui com a cara da Andressa, então eu vou fazer um favor para ela. Não, isso é um julgamento injusto. Não se faz favor a ninguém. Num tribunal, o que se faz é fazer valer direitos. Se tem direito, tem. Se não tem, não tem. Acabou-se. Não adianta chorar. Concorda comigo? Então, eu e você precisamos ter essa mentalidade do que é nosso, do que Deus nos deu, para que nós possamos, antes de entrar nessa petição, saber, isso é meu, e eu estou sendo lesado, eu estou sendo roubado, e eu sei que quem está roubando é Satanás, e eu chego diante de Deus, Senhor, essa situação que eu estou enfrentando, pela tua palavra está errada, porque tu disseste em tua palavra, e Satanás tem roubado o que é meu por direito, porque você já liberou. Queridos, a palavra de Deus, as promessas do Senhor são os nossos direitos. Amém? Como é que um juiz vai saber se algo me pertence ou não? Pela lei. Não é verdade? Está escrito quais são os deveres e direitos de nós como cidadãos brasileiros. Ninguém inventa nada. Já está registrado. Existe um lugar que tem todos os nossos direitos e deveres. É a mesma coisa, querido. Eu estou falando de uma forma natural, para nós entendermos. Olha só o que está escrito. Depois nós voltamos para cá. 2 Coríntios, por favor. Segunda Coríntios, capítulo 1. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20.
Porque quantas são as promessas de Deus? Quantas são as promessas de Deus? E são muitas. Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Como é que está escrito aí em outra versão? Pronto, por quantas forem as promessas de Deus, tantas tem Cristo sim, por isso por meio dele o amém. pronto. Tantas tem em Cristo o sim e o amém. Ou seja, todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim e o amém. Ou seja, você está em Cristo? Por quê? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Deixa eu falar por que que está escrita essa palavra aí, nele. Em algumas versões tantas tem nele. Na sua versão tem em Cristo. Esse nele se refere a Cristo. Preste atenção. Na antiga aliança funcionava dessa forma. Na antiga aliança funcionava dessa forma. Você primeiro fazia algo para depois ter direito à promessa, ao cumprimento daquilo. Amém? Por isso que Malaquias está lá no Antigo Testamento e diz que eu devo dar o meu dízimo para que eu seja abençoado. Amém? Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Só que Cristo, a Bíblia diz que ele é o cumprimento da lei, ele é o fim da lei. Então a lei funcionou até Cristo. A partir de Cristo, o que funciona? Esse elemento nele. Se eu estou em Cristo, ele é a minha justiça. Então a obra que ele fez naquela cruz, a obediência dele, eu recebo essa justiça como se eu tivesse cumprido a lei plenamente. Você está entendendo? Então, nele, é mais ou menos, é como se eu e você cumpríssemos a lei, todos os mandamentos 100%. Só que nós não fizemos isso. Cristo fez por nós. Ele foi o cumprimento da lei. Por isso a Bíblia diz que nele nós temos o sim e o amém para todas as promessas de Deus. Aí você pode pensar o seguinte: será que essa promessa é para mim? É. Só não é se você não estiver em Cristo. Se alguém não está em Cristo, ele não tem direito às promessas do Senhor. Mas todas as promessas do Senhor em Cristo são nossas. Então eu e você não podemos ter dúvidas se nós temos direito a essas promessas, ao cumprimento dessas promessas. Você está entendendo? Então, tantas quantas são as promessas de Deus, tem em Cristo o sim e o amém. Amém? Então, hoje, por que eu falei do dízimo? Por exemplo, Malaquias 3, trazei o dízimo à casa do teu para que há mantimento, e depois disso. Então, o que acontecia? Eu primeiro dava o dízimo para ser abençoado. Só que hoje, eu dou o dízimo porque sou abençoado. O dízimo não me faz mais ser abençoado, porque eu já sou. O dízimo hoje é diferente do dízimo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Hoje eu dou não para ser, mas porque sou. Aí eu não devo dar ainda, deve dar. Porque mesmo no Novo Testamento, a Bíblia diz, o próprio Jesus, por exemplo, existem justiças que precisam ser cumpridas. Sabe, exigências que precisam ser cumpridas. Eu pergunto a você, o batismo de João, o batismo nas águas, qual era o tipo de batismo? Que tipo de batismo era aquele? O batismo nas águas de João, que tipo de batismo era aquele? Batismo de arrependimento. Ou seja, era o batismo, aquele era um sinal que eu estava me arrependendo de algo. Você está entendendo? Agora eu pergunto, se o batismo de João era de batismo de arrependimento, por que Jesus foi se batizar? Se ele nunca pecou? Ele não tinha que se arrepender de alguma coisa. Hã? Não.
Quando ele chega para João, João o que é que diz para ele? Eu aqui preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E ele diz o seguinte: é necessário cumprir toda justiça. Existem coisas que eu e você precisamos cumprir. É por isso eu estou falando o quê? O que é que eu estou querendo dizer isso? Hoje, no Novo Testamento, eu dou o meu dízimo porque é o cumprimento da justiça. Eu já sou abençoado. Não é o dízimo que me faz ser abençoado, porque eu sou abençoado em Cristo Jesus. Amém? E eu dou hoje por quê? Porque eu sou abençoado e porque eu preciso cumprir toda a justiça. Amém? Volta para Lucas 18. Então eu não posso ter dúvidas, querido, a respeito do que me pertence. Eu não posso chegar diante de Deus com um espírito de mendigo. Por favor, faz algo por mim. Encarecidamente. Né? Fazer até aquela cara de pidão do urso do pica-pau. Vai dar a bunda assim e já vai se arrastando. Já assistiu esse desenho? Já. Ele vai pedir? Entendeu? Faz aquela carinha de pidão assim. Não, queridos. Nós precisamos saber o que nos pertence. Então eu e você precisamos estar muito bem fundamentados naquilo que a palavra diz sobre o assunto em questão. E uma vez que eu tenha plena convicção de algo que me pertence, eu preciso ter essa atitude de ousadia. Senhor, a tua palavra diz isso. Sabe, voltando lá para Filipenses, mas não desmarca aí, Lucas, depois a gente vai voltar. Eu quero só falar de um termo jurídico. Eu sei que algumas pessoas já me ouviram falar. Capítulo 4 de Filipenses. Versículo 6. Não andeis ansiosos, não é? De coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graça. Você sabe o que é uma súplica? No termo jurídico, não é? Petições e súplicas são basicamente idênticas. É um pedido embasado na lei. Um advogado não faz uma súplica ou uma petição para um juiz dizendo o seguinte: excelentíssimo, olha como meu cliente é gente boa. Por favor, conceda o habeas corpus para ele, porque ele é gente tão boa. Um rapaz, uma moça até de boa aparência. Não. O advogado ele vai encontrar na lei algo que ampare esse pedido. Excelentíssimo, o meu cliente vai estar preso há tanto tempo, ou não está preso, ele tem direito ao habeas corpus, por isso, antecedentes, não tem antecedentes criminais, então ele vai, se está o quê? As armas do advogado, é o quê? É a lei, é a própria lei. Ele não faz um pedido solto. Então, eu e você, queridos, é interessante que ele está falando sobre termos jurídicos. Não é? Então, o advogado ele vai chegar e fazer o quê? Exatamente isso. Apresentar ao juiz a lei. Porque o juiz, ele é o quê? Aquele que faz cumprir a lei. Não é? É aquele que faz cumprir a lei. O juiz é aquele que diz assim: a lei diz isso e tem que se aplicar tal coisa. Então, uma súplica, uma petição é isso. Não é suplicar: por favor, Deus, clamo a ti. Senhor, a tua palavra diz isso e eu te dou graças.
Senhor, a tua palavra diz isso, eu te dou graças. Senhor, a tua palavra diz isso. A lei, a palavra, aquilo que está firmada sobre os céus. Amém? Lucas 18, voltando para finalizar. E é interessante, queridos, que Deus usa, eu já até ministrei várias vezes sobre esse texto, Deus usa como exemplo numa parábola falando sobre a oração de uma viúva. Ele poderia falar, né, usar o personagem aqui falando de um sacerdote, mas usa uma viúva. Amém? Essa viúva fala de quem? Fala de nós, de mim e de você. Amém? Eu e você, queridos, não podemos ter justiça própria. Sabe o que é justiça própria? Aquele pensamentozinho dizer o seguinte: eu mereço isso. Aquele sentimentozinho que nos faz pensar que nós somos merecedores de alguma coisa. Não, queridos, o peso da petição está na lei, está na palavra. Está no que foi estabelecido no que está escrito. Não tem nada a ver conosco. Amém? O peso, a garantia do pedido, ainda que você, como essa viúva, né, as viúvas da época, elas eram pessoas, né, que careciam realmente da ajuda. Tanto é que existem, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, instruções de Deus para socorrer as viúvas, porque elas não tinham amparo, eram pessoas que dependiam dos outros ou de Deus. E Deus vai falar de oração exatamente para uma pessoa totalmente dependente. Quantas vezes nós não temos esse sentimento de dependência? Nos achamos até de um tanto quanto, não, eu posso resolver, eu acho que eu consigo. Eu vou pedir, mas se não der certo, eu tenho um plano B aqui. Enquanto não existir esse elemento de dependência no nosso coração, diz o seguinte: Senhor, ou tu faz, ou não tem outra saída. Mas eu entenda, essa expressão, ou tu faz, ou não tem outra saída, não pode ser da seguinte forma, porque não existe outra forma, mas sim uma escolha. Senhor, eu escolho que seja feito do teu jeito, porque eu não quero fazer de outra forma. Eu não quero encontrar maneiras para tentar resolver. Eu decido depositar em ti toda a minha expectativa. Você está entendendo? Isso é diferente de uma pessoa que ela procura N formas de tentar resolver algo e não conseguiu. Ela diz: Senhor, ou tu faz ou não tem outra saída. É diferente. Ou seja, ela tentou encontrar outra forma e não achou, do que uma pessoa que decide fazer de Deus o único meio pelo qual aquilo será feito. É uma dependência, é uma escolha, e não uma falta de opção. Não tenho ninguém, então vou correr para Deus. Mas se eu tivesse alguém, eu não correria. É diferente. Você concorda que é totalmente diferente? Dependência é uma escolha. Diga: dependência é uma escolha. É uma decisão de ficar com Deus. Senhor, eu poderia ter N formas de resolver isso. Eu poderia ter aqui N maneiras de resolver. Mas eu decido, eu escolho ficar somente com o Senhor. Eu peço, eu quero, eu desejo que o Senhor intervenha nessa situação. Amém? Não sei nem o que é que eu estava falando, meu Deus. Deus seja louvado. Amém, meus amados. Glória a Deus. Petição, pedir. Não é pedir, é pedir. Só que, não é, após, não é, formular, não é, vou usar essa palavra, a petição, o pedido, você tem que permanecer. Tem que ficar.
aquele ato de não vou me esquecer e vou ter expectativa. Porque diz a palavra, Deus faz justiça. Aleluia. Diga, você está feliz porque Deus faz valer os nossos direitos? Amém, queridos? Deus faz valer os nossos direitos. Quais são os nossos direitos? Aquilo que Ele já liberou sobre nós, aquilo que a palavra nos dá como garantia, esse é o nosso direito. Cristo Jesus morreu na cruz para nos dar direitos. É claro que temos deveres, mas temos direitos. E eu e você precisamos entender que nesse elemento de pedir, uma consciência tem que existir. Que consciência? Não é a consciência do pedinte, sabe? Aquele que... O pedinte, ele, por favor, e ele espera pela benevolência do outro. Concorda comigo? O pedinte, ele tem esse espírito de dizer assim, eu não tenho expectativa nenhuma, eu vou esperar totalmente nele. Se ele fizer bem, se ele não fizer, eu tenho que me conformar. Não é isso. Porque o que me faz chegar diante do juiz, para me, sabe, antes é eu entender o que me pertence. E eu não posso aceitar ser lesado. Amém? Eu sei que essa expressão em outro lugar, lesado, é abestado, né? Se eu disser assim, não posso me deixar ser lesado. Lesado é ser roubado, né? Em algum lugar assim, está falando de abestado. Amém? Aleluia. Sabe, amados, glória a Deus que nós servimos a um Deus que, um justo juiz. E diz a palavra, não fará Deus justiça? Não fará Deus justiça? Abraão fez essa declaração, né? Quando Deus chegou para Abraão e disse que iria destruir Sodoma, não é? Abraão começou a interceder, Senhor, se lá tiver 50, tu vai destruir a cidade, não é? 50 justos, né? Aí, não vou destruir a cidade por amor aos 50. E 40, e foi descendo, né? E chega um momento que Abraão diz, e lá, se lá tiver 10, não fará justiça o juiz de toda a terra? Sabe, amados, nós servimos a um Deus que é um justo juiz. Ou seja, Ele vela pelo nosso direito. Agora, Ele não vai fazer por nós o que nós não esperamos que Ele faça. Diga assim comigo, Deus não vai fazer por mim o que eu não espero que Ele faça. Amém? Ou seja, querido, não existe, pelo menos não aqui no nosso país, a justiça batendo na porta de alguém e diz, ei, você tem direito a tal coisa, vem aqui, o Estado está te dando. Não. Se a pessoa não for lá e procurar os seus direitos, ela vai ser privada de usufruir de algo que é dela por direito legítimo. Mas ela não vai usufruir por quê? Porque ela não foi atrás, ela não diz, Senhor, isso aqui é meu e eu quero receber. Amém, queridos? A justiça não protege quem dorme, e é verdade. Nós precisamos entender o que é nosso, querido. E como diz a palavra, Deus é um justo juiz. Deus, Ele não vai fazer por mim o que eu não espero que Ele faça. Muitas causas só são ganhas porque a pessoa diz, ela insiste, ela diz, eu não vou ceder. E ela contrata 1, 2 advogados, quando é algo legítimo, amém? Quando é algo legítimo. Não estou falando de manobras judiciais para, às vezes, até inocentar culpados, não. Estou falando de justiça mesmo. E ela diz, eu vou correr atrás porque é meu direito. Ela perde na primeira instância, perde na segunda, vai lá na terceira.
ela é favorecida. Amém? Não podemos nos esquecer que nas coisas de Deus tem essa semelhança. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Então, é só realmente estar imbuído, né, desse sentimento, desse pensamento. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com a poderosa palavra de Deus. Visite a Igreja Verbo da Vida Belém, localizada na Avenida João Paulo II, número 1734, no bairro do Marco. Graça e paz.